Flamengo perdeu de novo ontem, Chico. Acordei, dormi com a cabeça doendo. Mas estamos aqui à disposição, como eu prometi. Pedi a Dr. James para me acompanhar hoje, para a gente estar esclarecendo os pontos, né? Essa emissora foi a que mais trouxe à baila, Dr. James, a discussão, né, sobre o novo Código Tributário. E não poderíamos deixar, Caio, de passar por aqui parabenizando você e toda a bancada pelo excelente trabalho que vem fazendo no cenário radiofônico de Alagoinhas. Obrigado, Hilton. A gente agradece mais uma vez a Prefeitura e vocês por estarem nesse momento aqui falando, não para essa bancada, mas falando para Alagoinhas e mais de 35 municípios da região que têm acompanhado essa celeuma aqui em Alagoinhas, pelas ondas da Rádio Ouro Negro 100,5 FM, também pela Rádio Web 2 de Julho. Mas, doutor James, eu, antes de adentrar nos pontos do projeto, né, tem uma situação realmente que eu acho que é muito importante a gente abordar antes, que é com relação ao parecer da CDL, né, que foi feita pelo advogado tributarista José Carlos Ficina, né, e que aponta em 99 laudas, né, é um parecer robusto, pontos de inconstitucionalidade e irregularidades no Código. Eu, na minha visão, eu acho que um projeto ou um código inconstitucional e irregular não deveria nem sequer ser discutido. Mas me parece que o governo municipal tem uma outra visão acerca do código e não enxerga esta inconstitucionalidade. Eu gostaria de ouvir, obviamente, o senhor como procurador do município, qual é a sua visão e o entendimento da Procuradoria sobre o Código Tributário, né? Por que não seria inconstitucional ou irregular? O Código, a gente leu o parecer o período todo aí, recebemos todos os segmentos, conversamos, dialogamos, ouvindo e lendo não só esse parecer, mas outros documentos que associações protocolaram na Prefeitura, e a gente analisou todos com bastante cuidado. O interesse da gente é o que a gente sempre tem comentado, não é um código do governo Joaquim, é um código do município. E é claro que a gente quer deixar um legado, um código, uma legislação que atenda aos anseios da sociedade. A gente vai dar os principais pontos. O parecer, a gente sabe que é um opinativo, ele tem 99 páginas, ele, claro, trazer muito bem escrito, aí eu não aqui sentar com um colega do lado, que fez um trabalho profissional realmente que deve ser elogiado pela CDL para isso. Numa última reunião, um dos representantes fez uma proposta da gente fazer uma reunião específica e debater, colocou à disposição e vamos marcar com a associação. É claro que o parecer é opinativo, ele tem a opinião e o professor fundamentou. Nós discordamos em grande parte, 99 páginas de um parecer com essa... Ele precisa contextualizar, então fundamentar, fazer muita doutrina, muito conceitos básicos que em si não dizem contra o código, em determinados momentos elogia o código. Eu acho que é um pouco isso que a gente quer apresentar um pouco para a sociedade, explicar sobre os argumentos daqui durante a conversa do parecer e também de outros campos, outros meios. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai conseguir abordar todos eles aqui. Eu já fiz um destaque aqui, sem dizer exatamente do parecer, mas abordando os pontos que eu sei que estão aqui no parecer, e a gente vai conversar sobre todos. De uma forma geral, o que a gente tenta, eu acho que esclarecer para a sociedade, desde que a gente foi procurado inicialmente pelos segmentos das forças empresariais, agradecemos para eles. Primeiro a gente analisa o que a gente tinha, o que era o código anterior, por que o governo decidiu mudar, por que o governo decidiu mudar um projeto, um momento. A gente está disponível aqui para a gente realmente debater isso e com a população esclarecer um pouco os pontos. Nosso código, eu já posso aqui entrar, nosso código é um código de 2001, né? A gente está falando de 20 anos atrás. É um código que ao longo dos anos, ele vem sofrendo muitas alterações. A gente tem visto aí como é que se operam as mudanças aí no mundo e nas situações de fato, entendimento de direito. Cada dia uma decisão nova do STF que altera o nosso código. A gente em 2001 para cá, 20 anos, são 20 anos de alterações. O próprio código ele sofreu 12 alterações, então a gente tem alterações que vêm ano sim, ano não, sendo atualizadas, porque a legislação federal é atualizada, a gente é obrigado a seguir a legislação federal, a gente tem que atualizar, fazer emendas ao nosso código. Quem abre o código, abrir o código lá para consultar, a gente quando tem uma emenda, a gente risca o antigo, aparece de azul o novo, então o código da gente já era todo quase um Frankenstein
todo riscado. Quando você vai imprimir, você imprime 300 páginas, quando precisava imprimir apenas 100. Então, era um código muito difícil, era um código que já estava, era um código anterior à legislação simples nacional, regras de ISS, que é nosso principal tributo. Então, regras de ISS, a gente tem a Lei Complementar 116, que é de 2003, depois de 2016. Quando chegou agora em 2020, o governo federal, o Congresso, né, ele editou nova legislação, Lei Complementar, tratando de ISS, uma situação de cartões de crédito, leasing, uma situação muito grande, alterando muito regras de incidência do tributo de ISS. E quando a gente viu, até a gente entendeu que quando a gente tinha que encaminhar um projeto de lei para tratar e atualizar essa regra de ISS, de leasing, banco e outras, a gente entendeu na avaliação que são 4 anos operando esse código, né, essa gestão, e são 4 anos coletando informações e se debruçando com problemas. A gente entendeu que o código atual, o código de 2001, precisava realmente de uma modernização, uma simplificação, nova organização administrativa. A gente tem que entender que o Código Tributário, ele não trata só de aumento de tributo, de alíquotas, ao contrário, é um código, o antigo tinha cerca de 250 artigos, o novo 330, 332 para ser específicos. Cada artigo, Caio aí que é da área, né, Caio, que tem formação aí jurídica, cada artigo traz em si diversas regras. O código, a gente sabe que o anterior, é porque as pessoas não, no dia a dia, mas a gente tinha dúvidas de atribuição de procuradoria, de Secretaria da Fazenda, o que era competência de um, o que era competência do outro, e o código anterior, ele realmente estava-se muito inegente em diversos pontos. E difícil até a aplicação, a gente até entende, doutor James, mas mais do que um compilado, esse novo Código Tributário, ele majorou tributos, e aí esse é o principal ponto, inclusive, de um dos questionamentos, que é justamente a não observância de princípios constitucionais, como a razoabilidade. Algumas irregularidades também são colocados, inclusive erros no código. O senhor fala aí de 4 anos gestando o código, e a gente encontra erros, né, de falta de conhecimento, como aquela quilômetros, né, esse urbano, Alagoinhas, né, praticamente perdeu a sua zona dos pontos, inclusive, que gerou grande polêmica. E após a discussão, o governo está promovendo uma para tentar tirar essas distorções. Então, eu me pergunto o que é que dentro desses 4 anos, que tipo de discussão foi feita, porque se existe um consenso, doutor James, e aí eu tive algumas conversas com o prefeito, é de que o código precisa de mudanças. O que se discute é a forma dessa mudança, né? A oposição querendo a revogação com a aprovação de um substitutivo, e o governo querendo fazer uma reforma geral, né, por meio de uma emenda, né, ao código, né? Mas eu queria saber o seguinte: qual foi a consultoria, como foi realizado esses estudos, como foi feita essa discussão, até porque eu não me recordo de nenhuma audiência pública, né, para a discussão do Código Tributário Municipal. E seria, inclusive, um dos pontos até abordados no parecer do doutor José Carlos Ficina. Assim, a gente separa, a gente tem 2 pontos aí que a gente tem que tratar e conversar. Um, a gente diz respeito à legalidade, outro a gente diz a discordância, e é claro que discordância majorou o tributo, a gente entende que um segmento entende que foi irrazoável, foi desproporcional, penalizou demais um segmento. Isso tudo está passível de discussão, a gente consegue dialogar com a sociedade. A verdade é que o código, em 330 páginas, a gente tem seguramente 80% do código diz respeito a conceitos atualizados com que a nova doutrina, jurisprudência e legislação trata realmente em âmbito federal. Organização interna, distribuição. A gente traz, logo no início, direitos dos contribuintes, garantias dos contribuintes. Eu tenho certeza que a avaliação em comparativa com um código com outro é absurda a vantagem desse. O código anterior era realmente muito defasado, a gente não tinha certidão negativa eletrônica, os prazos hoje em dia são todos em dias úteis, é muito melhor para o contribuinte. A parte de limitação às ações da fiscalização, todos são tratados. Então a gente tem 80% do código ali, extremamente vantajoso, que não tem sido objeto de questionamento, de debate. A gente tem visto que os debates e os questionamentos concentraram muito numa discordância com relação ao aumento específico de tributo.
Outros aspectos, a gente está no mundo digitalizado, né? Então, e-mails, notificação eletrônica, essa parte começa a ter que vir ter uma validade no código, o que a gente comenta de 4 anos coletando informações e dialogando. A gente está vendo aí o governo federal, como é que ele elabora uma proposta de reforma tributária, a equipe técnica realmente se debruça. A gente tem 80% do código de assuntos técnicos, assuntos que são de conceitos, assuntos que são repetição de legislação federal, de decisões do STF, assuntos muito técnicos. E esse tempo agora que a gente tem, desde a aprovação do novo código e debatido, a gente tem conseguido identificar com a sociedade o que são os pontos que a sociedade realmente quer contribuir, quer participar, entende que precisa de ajustes. E o que eu acho que é importante a gente deixar, é por isso que a gente, quando trata, e a gente vai falar um pouco sobre revogação do código, alteração do código aqui, que eu acho que é a proposta que você está trazendo para a gente dialogar. Sim. A gente entende o seguinte: se 85% do código, e aí quando eu restringo os outros 15, dos outros 15 das regras que são discutidas especificamente de IPTU e ISS, a gente conseguiu consolidar nas primeiras escutas com a sociedade, com segmentos, que eram pontos que podiam ser tratados de forma bastante aprofundada, individualizada e com, acho que, maior profundidade, se limitado a esses 20 pontos, e a gente está aberto para novos pontos. A gente tem entendido que discutir 330 artigos nesse ritmo e nesse volume de contribuição seria algo que realmente é improdutivo. Então, a manutenção dos 85% do código, eu acho que todos os técnicos que se debruçam sobre o código vão concordar nesse ponto de vista, porque ele realmente é mais moderno, é mais vantajoso. E é claro que um código de 330 artigos, o que eu digo, que eu estava comentando, que a legislação federal aí também, como é que é uma equipe técnica do Ministério da Fazenda, ele se debruça, ele propõe e encaminha para o Legislativo. O Legislativo tem sua esfera, né, de debate, de tudo. A gente consegue compreender que alguns assuntos podem e devem ser debatidos com a sociedade, estamos fazendo. Eu acho que foi sempre o propósito do prefeito Joaquim Neto, quando recebeu o primeiro grupo de empresários, e falou: não, vamos debater todos os assuntos, vamos discutir, vamos aprofundar, e a gente conseguiu aprofundar em, acho que cerca de 3, 4 meses de debates aí. Pra você ter uma ideia, a gente elaborou um projeto com 10 artigos, que são todos os 10 benefícios para a sociedade, benefícios para segmentos que estavam se sentindo prejudicados. E você vê que em 10 artigos a gente demora 3 meses de debate, de discussão, ainda no que a gente encaminhou existe discordância. Por que essa discussão, essa discordância? Porque me parece que os discursos são conflitantes, né? A Procuradoria e o governo falam em discussão com as entidades dizem que a Procuradoria, que vocês não escutam, a equipe econômica também não escutam as propostas, né, das entidades. Inclusive, né, foi citado aqui publicamente que em uma das reuniões o senhor teria se exaltado, dizendo: judicializa aí, entendeu? Quer dizer, num claro momento, né, de não discussão, né, de abertura para discussão. Enfim, o senhor participou das reuniões. O que é que está acontecendo? Por que não se chega ao consenso? É apenas uma facção, né, dentro das entidades? O que é que está acontecendo nas discussões? Que me parece que a proposta do governo que vai ser enviada à Câmara vai mais à revelia de algumas entidades, né? Não vai ser um consenso. Assim, 2 pontos, inclusive, a destacar. Nós entendemos que alguns pontos eram mais urgentes e precisavam realmente de uma resposta. Eles estavam impactando diretamente no bolso aí de alguns segmentos, e entendemos que esses mais urgentes deveriam ser tratados com a maior brevidade possível, e por isso que decidimos mandar um primeiro projeto de lei com essas situações e manter o diálogo aberto e o debate. E estamos mantendo, e a participação da Câmara aí de Vereadores tem sido extremamente efetiva, participativa, contribuindo bastante, cobrando bastante do Executivo, dando opinião, e que é parte do processo. Essa segunda etapa terá um novo, e a gente aí sim se debruça com calma sobre todos os assuntos, não tem da nossa parte. Eu sei que às vezes as pessoas ficam... da metodologia, eu acho que da proposta de reuniões públicas, né? Às vezes você faz uma reunião com 50, 60 pessoas, todo mundo fala ali, a gente coleta as informações, e às vezes as pessoas saem no final com a sensação de que não fui ouvido, não foi escutado, porque a reunião é essa parte de escuta, de coleta,
mas quem se debruça sobre a proposta que a gente encaminhou para a Câmara vai entender que ali 100% das propostas foram realmente o centro de todas as discussões e debates com a sociedade. A gente vai tratar de cada um aqui. A gente entendeu que tinha uma situação muito específica com COSIP, a gente vai tratar aqui especificamente para informar a sociedade, ISS, especificamente de segmentos de saúde e educação, perímetro urbano, isso que você comentou, foi amplamente debatido e discutido e está tratado no novo projeto, taxa de resíduos sólidos, isenções de associações, terrenos livres, incidência de COSIP, isso tudo que encaminhou foi fruto 100% do debate. E até quando eu converso com as pessoas que têm esse argumento, mas vocês não escutam, vocês não ouvem, vocês mandam proposta, eu boto projeto de lei à frente e falo, diga aqui, qual desses assuntos não foi trazido por vocês e coletado por nós numa escuta, qual deixou de ser e não está sendo proposto no segundo dos que a gente entendeu de urgência, e é unânime de que nesse ponto aí as pessoas se sentem atendidas e dizem que realmente foi fruto desse debate. E a gente vai continuar o debate, eu não tenho discussão com relação a discutir, manter a discussão. O ponto que eu acho que gera um pouco dessa insatisfação e dessa crítica, o que eles falam de intolerância do governo, é que diz respeito à revogação do código anterior, do código atual, e voltar ao código anterior. Eu acho que esse é o ponto, talvez, em que se diga que o governo não quer ceder. Veja que é um ponto único de tudo ou nada, né? E é um ponto que a gente tem que explicar o porquê que a revogação do código atual e retorno ao anterior é algo juridicamente impossível na nossa avaliação, por conta do seguinte: a revogação de um código ele se dá, na verdade, no encaminhamento de um novo projeto de lei, que passa, se for o caso, a aplicar a regra do código anterior e revogar o atual. Então é um processo legislativo que encaminha para a Câmara, não é um ato, a lei não é um decreto, não é um ato que simplesmente você descarta. Ele foi um processo legislativo que cumpriu todos os ritos, todos os seus requisitos, o código atual. Então ele passou a existir no mundo jurídico, ele passa a impactar a sociedade, ele traz benefícios para inúmeros segmentos, reduz tributos. Então, quando você altera o código, que a gente chama de revogação, é alterar o atual e trazer o antigo, que na nossa avaliação é extremamente deficiente, desatualizado, não é moderno, não tem razão nenhuma de interesse público aí para a gente defender essa bandeira. E a legislação tributária, a gente sabe que ele tem uma característica específica, né? O contribuinte ele precisa se planejar, se preparar. O governo, o poder executivo, o poder público, ele não pode surpreender o cidadão no dia seguinte, editar uma lei, no dia seguinte agora tem um tributo novo, a majoração do tributo, você tinha me dado isenção, agora você está me cobrando. Eu tenho um planejamento orçamentário financeiro, o cidadão tem também esse planejamento. E a regra que diz que legislação tributária, quando você vai aumentar criar novos tributos, ele só pode ser feito de um exercício para o outro. Então, a legislação que a gente encaminhasse nesse ano sobre retirar as isenções, majorar os tributos que foram reduzidos, só passariam a valer ano que vem. Então, você teria que manter durante todo esse ano toda essa redução que foi concedida e observar a regra de 90 dias anteriores também, que seria respeitado. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente fala de código tributário, a gente está falando, na verdade, de equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas. A gente sabe que é um tema que é fácil você combater de uma forma simples, dizendo, está cobrando mais tributo, o cidadão já paga tributo demais, a gente entende isso tudo, mas a gente tem que entender que o tributo, quando a gente discute de tributo, a gente está discutindo o equilíbrio fiscal das contas. O governo, a gente sabe que a demanda é cada dia mais crescente, então a pessoa quer morar numa cidade limpa, com iluminação, com rua sem buraco. Todas as ações do governo têm um custo, assim como o do cidadão, né? E para isso a gente tem a receita. É claro que o que a gente defende, todo mundo defende, o governo, a equipe econômica, a equipe técnica que elaborou essa proposta, é que seja um tributo justo. O foco em momento nenhum foi de aumentar tributo, o foco foi realmente de trazer eficiência para a cobrança. A gente entende que o maior problema hoje do município de Alagoinhas com relação tributária não é que precisa aumentar os tributos. Alguns tributos estavam sendo desatualizados e a gente precisava fazer uma revisão, e a gente vai tratar desse ponto quando a gente falar de COSIP. Mas a verdade é que hoje a gente tem uma inadimplência muito alta, uma dívida ativa crescente também muito alta. O município, o gestor, os órgãos de controle e a legislação federal obrigam que ele cobre. A gente é anualmente notificado pelo TCM pela baixa cobrança de dívida ativa dos tributos municipais.
A gente tem tentado implementar instrumentos, mas nosso código anterior ele não dava ferramenta. A gente tem cerca de 20 mil ações no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um trâmite, um rito próprio. Quanto mais ação, então a gente, com 20 mil ações, a gente abarrota o Judiciário, começa a prejudicar a atividade do Judiciário. Então, o cidadão que precisa entrar no Judiciário contra o município por outra questão, ele entra numa fila e numa vara que tem 20 mil processos, é uma coisa desumana para a vara, então é algo que tem que ser combatido. O novo código, então, ele tem muito esse viés, e eu digo aqui com tranquilidade, que o objetivo número 1 da gente, com relação ao código, foi deixar ele mais eficiente, foi melhorar os instrumentos de cobrança, foi tentar privilegiar a cobrança administrativa, consenso, novas regras. A gente se deparava no dia a dia ali da atividade do fisco, né, de cobrança, diversas propostas do contribuinte de acordo, de pagar, de dação em pagamento, que a gente entendia que era interessante para o município, mas que a gente não poderia adotar, não podia viabilizar um acordo, porque a legislação da gente não permitia. Então, é esse ponto que a gente diz que o interesse público com a manutenção do outro código é muito gritante, muito latente, é isso que a gente defende. Eu acho que esse ponto não tem esse desequilíbrio. E o que acontece quando a gente manda hoje uma legislação, repare o que acontece, né? A gente mandou uma legislação, um novo código, o novo código ele traz benefícios, reduções de tributos e aumentos de tributos. Uma revogação do código seria um novo código que teria que manter necessariamente as reduções que foram dadas nesse ano, por um ano, e a gente aí teria também que, para não ser acusado da mesma forma que estão acusando de não discutir com a sociedade, são 25 mil contribuintes beneficiados com o novo código, com redução de COSIP, a gente vai aumentar a COSIP deles sem discutir com eles também, e a gente manter o que acontece, geraria um desequilíbrio absurdo. Quando a gente fala de legislação que trata de equilíbrio econômico-financeiro dos cofres, né, da máquina, a gente, quando tem uma proposta de mudança, a gente tem que respeitar o equilíbrio, a gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem que conhecer as despesas da máquina, conhecer as projeções e planejamento, sobre isso da gente inviabilizar o poder público. Então, a legislação em matéria financeira e tributária, ela tem essas particularidades de você não poder desequilibrar os cofres, né? Não pode um vereador, uma lei aqui dando isenção, reduzindo a alíquota de ISS de todo mundo para 2%, que é o mínimo, porque é um desequilíbrio financeiro, o ordenamento jurídico não permite. E uma revogação, uma proposta de revogação do código, ele faria exatamente isso. Ele desequilibraria completamente as finanças municipais, inviabilizaria o funcionamento, porque ele manteria todas as reduções que só foram possíveis, e toda a redução que a gente trata de redução, a gente tem que ter uma compensação e dizer exatamente por que eu consigo dar aquela redução. Eu consigo dar aquela redução porque eu tive esse aumento. É meio que contrapartidas, na hora que você tira todo o ônus e deixa só o bônus, você desequilibra. Então, uma proposta de revogação desse código teria que ser suplantada por uma outra legislação, e que nessa outra legislação ela trouxesse esse equilíbrio. Ou seja, se eu estou tendo esses benefícios e vou ter novos benefícios, que eu reduziria os que foram aumentados, essas reduções que eu estou propondo, eu tenho que ter um incremento, um aumento. Então, eu teria que dizer de onde é que eu aumento. É matemática aí, que isso inviabiliza a revogação do código. A gente tentou e a gente vem explicando isso e comunicando isso com os empresários. Eu acho que esse ponto sobre a revogação ou não do código é o ponto que talvez tenha deixado mais latente essa intransigência que o pessoal chama, né? Acho que é para dar realmente um peso maior, mas o que é essa dificuldade que o governo indica como impossível para a gente, não dá simplesmente para acrescentar novos benefícios sem contrapartidas. Então, a revogação do código, ela tem essa limitação, e eu acho que foi isso aí o que você talvez esteja acompanhando mais os debates, até pode acrescentar mais alguma coisa que você imagine que tenha sido dito como o governo está intransigente ou algo do tipo, mas eu acho que esse ponto central aí da revogação é algo do ponto de vista da gente juridicamente realmente impossível, e a gente se colocou com esses argumentos. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí, Caio, ou questionar alguma coisa sobre esse ponto que eu falei sobre a revogação, e a gente pode adentrar aí sobre os pontos que a gente entendeu que tinham mais discussão. Não sei se caiu aí o sinal de vocês, o técnico aí que está me dizendo que talvez tenha caído, a gente não está ouvindo aqui no estúdio, Caio. Chico Gomes, estão ouvindo?